Oi, quarto ano, tudo bem? Estou passando aqui agora para fazer a leitura do nosso teste de história. Sei que vocês já estão preparados, o teste está todo dentro da nossa matéria, tudo aquilo que nós conversamos, que nós estudamos durante as nossas aulas. Então, façam com bastante atenção. Quando você terminar de preencher, de fazer o seu teste, volta, confere antes de me enviar, tá bom? Vou compartilhar a tela, sei que vocês vão brilhar, né? Como vocês brilham aí durante as aulas, confio muito e acredito muito no potencial de cada um de vocês. Outra vez, lembrando, muito importante, quando você for colocar o seu e-mail, confere se está tudo corretinho, pede o papai ou a mamãe para te ajudar, tá? Para quando a gente corrigir, enviar e você receber o seu teste, tá bom? Então, vamos lá. Questão 1. Após a medida tomada pelo governo brasileiro em 1850, os fazendeiros, em busca de mão de obra para as colheitas de café, começaram a custear os gastos da passagem de imigrantes europeus para o Brasil, ou seja, começou a pagar a passagem dos imigrantes para vir para o Brasil. Ao chegar à fazenda para trabalhar, o imigrante recebia um pedaço de terra para plantar, mas deveria dividir o lucro obtido na colheita com o fazendeiro. Aí a tia colocou uma imagem, né, da plantação aí, e aí eu pergunto: qual foi a medida tomada pelo governo do Brasil no ano de 1850? Em 1850, o governo brasileiro tomou uma medida e eu quero saber qual foi essa medida. B. Escreva qual era o nome dado ao acordo proposto inicialmente entre os fazendeiros e os imigrantes. Lembra que os imigrantes iam para as fazendas e aí o fazendeiro dava a terra, os instrumentos e as sementes. E os imigrantes entravam com a mão de obra, eles plantavam, colhiam, e quando era a época da colheita, quando eles colhiam, eles vendiam e o lucro era dividido. Qual era o nome dado para esse acordo entre os fazendeiros e os imigrantes inicialmente? C. Cite duas dificuldades enfrentadas pelos imigrantes daquela época aqui no Brasil. Nós falamos aí nas aulas que eles chegaram aqui e não foi tudo tão fácil, né? Eles tiveram dificuldades. Eu quero duas. Questão 2. Após uma série de revoltas por parte dos imigrantes, alguns países chegaram a proibir a saída de seus cidadãos em direção ao Brasil. Com isso, o governo brasileiro precisou tomar uma medida e passou a ser responsável pela vinda dos imigrantes e custeava as passagens. Então, aqui já não era mais o fazendeiro que pagava a passagem dos imigrantes até o Brasil. O governo brasileiro passou a pagar essa passagem. Esse novo sistema ficou conhecido como... O início do século XX foi marcado pela chegada de imigrantes, sobretudo, marque a opção que completa corretamente as lacunas. Opção A, migração forçada, europeus e portugueses. Opção B, imigração forçada, europeus e japoneses. C, migração subvencionada, asiáticos e chineses. D, imigração subvencionada, asiáticos e japoneses. Qual dessas opções que vai completar corretamente as lacunas aí acima? Você vai marcar essa opção para mim. Questão 3. As migrações internas foram comuns desde as primeiras décadas da história do Brasil. Os povos indígenas nômades e os bandeirantes são exemplos de migrantes aqui no nosso território. Sobre esse assunto, ou seja, sobre migração interna, faça o que se pede. Letra A. No século XX, as migrações internas estiveram relacionadas ao crescimento industrial de algumas regiões.
Cite o estado brasileiro que mais recebeu migrantes nessa época. Teve um estado brasileiro que mais recebeu migrantes na época da industrialização. E eu quero saber qual é esse estado. B. Aponte o nome do movimento criado pelo presidente Getúlio Vargas em relação à migração interna e qual era o objetivo dessa ação. No governo de Getúlio Vargas, ele criou um movimento, ele tem o nome desse movimento e tem o porquê. Qual foi o objetivo? Para que ele criou esse movimento? Então, eu quero as duas coisas, o nome do movimento e para quê? Qual o objetivo dele quando ele criou esse movimento? Não esqueçam, gente, tem duas perguntas. C. Apresente qual fator no governo do presidente Juscelino Kubitschek foi responsável pela migração em direção à região centro-oeste. No governo do presidente Juscelino Kubitschek, ele teve uma grande iniciativa, fez algo que fez com que muita gente fosse lá para a região centro-oeste. O que ele fez que levou tanta gente para a região centro-oeste? Questão 4. O processo de imigração acompanhou o surgimento de nossa nação. Grande parte das personalidades que formaram nosso país veio de outras regiões ou continentes. Isso fez com que os brasileiros tivessem contato com vários povos, absorvessem parte de suas características e formassem uma cultura extremamente rica, interessante e única. Observe as imagens e escreva a que povo cada uma delas se refere. Então, aqui embaixo, Tia Mary colocou alguma coisa aí que nós herdamos. E eu quero saber de que povo nós herdamos isso aí. Letra A. De que povo aí nós herdamos o cultivo de uvas para a produção de vinhos? B. Arquitetura baseada em construções do tipo enxaimel. E aí, de que povo foi? C. Herdamos o consumo de frutas como caqui e a maçã Fuji. D. Incorporação de palavras como tchau nos cumprimentos entre brasileiros. E. Incorporaram o cultivo de chá como alternativa ao café. Então, aqui você vai colocar o nome de cada povo que deixou esse legado aí, essa herança para nós, que veio ajudar aí, né, na nossa cultura, na nossa culinária. Então, eu quero saber o nome de cada povo aí. Questão 5 e última. Atualmente, o Brasil ainda recebe pessoas vindas de outros países. Muitas buscam melhores condições de vida e trabalho. Outras buscam refúgio porque são perseguidos em seu país de origem. Qual povo, desde 2011, sofre com uma guerra civil, ou seja, um conflito interno, e acabou optando por se refugiar aqui no território brasileiro? Assinale a alternativa correta. Que povo é esse? Os portugueses? B. Os chineses? C. Os sírios? D. Os espanhóis. Você vai marcar aí qual é esse povo que vem desde 2011, sofre com a guerra e aí eles optaram por vir para o Brasil. Faça com calma, com muita atenção. Eu acredito no potencial de cada um de vocês. Lembrando, terminou? Confere antes de me enviar, tá bom? Boa sorte, fiquem com Deus. Amo cada um de vocês.